Daniel, capítulo 4, no verso 24, nos diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Essa foi a declaração do imperador Nabucodonosor. Ele teve um sonho e convocou os sábios para fazerem uma interpretação, e Beltesazar, que era, no caso, Daniel, com nome babilônico, ele fez essa interpretação que esse homem ele teve uma visão que ele viu uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Essa árvore crescia e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. E aí ele teve uma visão que um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra. Assim, nessa descrição desse sonho, Daniel é chamado para fazer a interpretação deste sonho. E Daniel esteve atônito por algum tempo e seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. E aí, Beltesazar fez a interpretação. E esse sonho dizia: o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra. Foi fazendo a descrição dessa árvore, falando as suas folhagens, dos seus frutos abundantes. Os animais do campo achavam sombra, e cujos ramos as aves do céu faziam morada. Ele disse: És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra.
E quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu, que dizia: cortai a árvore, destruí-a, mas a cepa com as raízes deixai na terra. E no final dessa interpretação diz: e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Aqui nós vemos o veredito que aquele homem teria que passar. Mas existe uma parte do sonho que diz que isso seria restaurado. Quanto a que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Essa palavra, o céu domina, tem uma substituição por Deus. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Nós vemos nessa porção, podemos dizer que Deus reina absoluto sobre todas as coisas que acontecem neste mundo. Obviamente, às vezes pessoas diante de desgraça fazem a seguinte colocação: por que Deus permitiu isso? Nós sabemos que a causa de tanta desgraça é fruto do pecado, da separação da humanidade para com Deus. E as consequências que a sociedade colhe vêm dessa separação. Mas a Bíblia nos apresenta esse importante ensino da soberania de Deus. Deus é absolutamente soberano na sua criação. Ele criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele. Nada do que foi feito teve que ter a participação do Senhor Jesus Cristo. Na providência que Ele realiza e também na salvação, e isso nos mostra esse pilar, algo básico, a crença bíblica e, consequentemente, ao louvor bíblico que devemos ter diante da magnificência do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus para com o ser humano. Esta visão de Deus reinando no seu trono, ela é repetida várias vezes na palavra de Deus. Um certo profeta chamado Micaías falou sobre isso,
para os dois reis, Josafá, que era rei de Judá, e também Acabe, rei de Israel. Ele louvou a Deus quando lhe perguntaram sobre um enfrentamento de uma batalha, de como seria. Nós vemos o exemplo de Isaías no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Isso é repetido também por Ezequiel, os Salmos, e em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, que está à destra do trono de Deus. Portanto, nós somos constantemente lembrados que o Senhor reina como rei, exercendo o seu domínio sobre grandes e pequenos. Podemos ler em Êxodo, capítulo 15, na oração que Moisés fez depois que passou o Mar Vermelho e o exército de Faraó ficou para trás. Ele pôde dizer: o Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavalarianos entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. O domínio de Deus é um domínio total. Ele determina como Ele mesmo escolhe e realiza tudo o que determina. E nada pode deter o seu propósito ou frustrar os seus planos. Ele exerce o seu governo no curso normal da vida, bem como nas mais extraordinárias intervenções ou milagres que a palavra de Deus nos diz e que Ele pode realizar também em nossos dias. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 19, quando Ele estava sendo ovacionado como rei, como Messias, e aquilo incomodou os fariseus, e os fariseus pediram para o Senhor Jesus que pedissem para os seus discípulos não ficarem louvando, cantando, gritando. Ele pôde dizer que se esses não fizessem tais coisas, as próprias pedras clamariam. Então isso é um indicativo que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. O que podemos aprender com isso é que nós também precisamos estarmos nos propósitos de Deus. Você está no propósito de Deus? Se você corresponde ao propósito de Deus, Deus vai realizar este propósito em você. É o que nós encontramos na vida desse grande personagem que foi Daniel. As criaturas humanas, os anjos, criaturas racionais, elas têm aquilo que chamamos de livre-arbítrio, livre ação. Elas têm o poder de tomar decisões pessoais quanto àquilo que desejam e fazem. Então, se não
fôssemos seres morais, responsáveis perante Deus, o juiz. Se não fosse assim, nem seria possível distinguir, como as Escrituras fazem, entre os maus propósitos dos agentes humanos e os bons propósitos de Deus, que soberanamente governa a ação humana como meio planejado para os seus próprios fins. E a Bíblia nos fala que esses maus propósitos humanos pode ser bem ilustrado na vida dos irmãos de José do Egito. Aqueles irmãos invejosos venderam José e praticamente com aquela venda para mercadores que estavam indo para o Egito, significava o fim de José. Seria simplesmente esquecido, e para o seu pai, que o amava tanto, Jacó, ele sempre teria na lembrança de um animal que matou o seu filho querido. Mas Deus reverteu essa intenção, esses maus desígnios humanos. Deus colocou bons propósitos, porque Deus tinha propósito na vida daquele jovem que o servia com inteireza de coração. E passou por várias provações, como na casa de Potifar, depois numa prisão, numa masmorra do Egito, até ele ser levado à corte de Faraó. E lá na corte, situações de fome fizeram com que ele novamente se reencontrasse com os seus irmãos. E uma das passagens muito bonitas que a Bíblia deixa para nós está em Gênesis capítulo 50, verso 20, aonde José fala: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Ação humana. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E ele diz mais, mostrando um coração de acordo com o coração de Deus: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que exemplo maravilhoso! Pessoas que fazem artimanha querendo o mal das outras, mas você crendo que Deus está no controle da sua vida, nenhum fio de cabelo vai cair se Deus não o permitir. Então, esta livre ação, ela tem uma confrontação para conosco como um mistério. Muitas das vezes acontecem coisas que na nossa natureza humana nós não temos uma percepção, muitas das vezes, adequada. É um mistério. Mas nós temos a fé, nós temos a promessa, nós temos que ter a esperança, nós temos que ter a paz, para que realmente o controle divino sobre os nossos atos livres, atos que praticamos por nossa própria escolha, é tão completo como o é sobre qualquer outra coisa. Mas não sabemos como isso pode ser feito.
Portanto, apesar deste controle, Deus não é e não pode ser o autor do pecado. Deus conferiu responsabilidade às suas criaturas morais, no que se concerne aos seus pensamentos. Ninguém pode dizer que é Deus que coloca aquele pensamento. O pensamento vem da própria pessoa, das suas palavras e das suas obras, segundo a sua justiça. E tem um Salmo 93, que fala muito sobre esses detalhes que estamos abordando. O Salmo 93 ensina que o governo soberano de Deus garante a estabilidade do mundo contra todas as forças do caos. Diz assim o Salmo 93: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Agora, quando nós temos esse entendimento de que o Senhor reina, o Senhor é soberano, nós não podemos fazer como Nabucodonosor. Aqui nós vemos que Nabucodonosor, ele reconheceu a soberania de Deus, ele que viveu 7 tempos, esses 7 tempos provavelmente foram 7 anos, ele viveu como uma espécie de lobo. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Isso chama-se licantropia. Licantropia significa ele viveu como um lobo. E no verso 37 desse capítulo 4 de Daniel, ele vai dizer: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Embora Nabucodonosor conhecesse e confessasse a soberania de Deus, ele não confessa a crença que o Deus de Israel é o único Deus. Daí a importância que nós devemos dar para Deus. Uma vida, coração quebrantado, um coração humilde diante de Deus, sabendo que se estamos em Cristo, como diz Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dito isto, nos resta, nesse reconhecimento, uma verdadeira adoração. É isso que Deus requer do seu povo. Salmo 93:5, na conclusão, diz: Fidelíssimos são os teus testemunhos.
A tua casa convém a santidade. Senhor, para todo o sempre. Os teus testemunhos fala da estabilidade e a ordem que existe por causa do reinado eterno de Deus, que devemos compartilhar com a humanidade que está ao nosso lado, a sociedade, através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Salmo 93, ele expressa alegria, esperança e confiança no Deus Todo-Poderoso. Portanto, que reconheçamos que o Senhor reina e a sua soberania, ela está de geração em geração. Que reconheçamos que não estamos neste mundo por acaso, mas estamos aqui, criados por Deus, para termos comunhão com Ele, para poder prestar louvores, adoração, porque Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que esses requisitos possam ser achados na sua vida, prezado ouvinte. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.